Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 13, última lição deste trimestre, cujo título é Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Naturalmente, a nossa revista está dividida em 3 partes. Lição 1, a lição de número 9, primeira carta de Paulo a Timóteo. Lição 10, a lição de número 12, segunda carta de Paulo a Timóteo. E, por fim, lição de número 13, carta de Paulo a Tito. Na minha opinião, essa estruturação está desproporcional, pois poderíamos gastar mais tempo estudando essa carta enviada a Tito. Porém, temos apenas uma lição para falar dos 3 capítulos desta epístola pastoral. Vamos cumprir os nossos objetivos, que são, em primeiro lugar, mostrar qual era a missão de Tito em Creta. Em segundo lugar, compreender a missão de Tito. E, por fim, conhecer as exortações gerais de Paulo na carta a Tito. Não vamos seguir o texto principal, o resumo da lição, tópicos e subtópicos que estão na lição 13. Não vamos fazer isso. Vamos seguir um roteiro diferente, pois pretendo, no curto período de tempo que tenho desta aula, lhe dar o máximo de informações possíveis sobre a carta de Paulo a Tito. Eu tenho certeza que as informações contidas nesse subsídio lhe proporcionarão conhecimento para ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical de forma bíblica e cativante. Esse subsídio está disponível na descrição deste vídeo, porém ele é parcial. Os alunos da ferramenta EBD receberão um subsídio completo. Depois da conclusão, tem várias páginas em forma de esboço, trazendo praticamente todos os versículos desta carta pastoral em proposição. Você vai ter um domínio sobre toda a carta de Paulo a Tito quando você baixar, aí você que é aluno da ferramenta EBD, lógico, baixar o seu subsídio completo, tá certo? Quem não é aluno assinante vai receber subsídio parcial, quem é aluno assinante vai receber o subsídio completo, vai receber dinâmica, material de marketing, divulgação, slide profissional, fluxograma e vários outros recursos. Irmão Murilo, como é que eu faço para ser assinante da ferramenta EBD? É fácil, rapaz. O link também está na descrição do vídeo. Vamos começar a nossa exposição e quero começar a nossa pré-aula com palavras de Martinho Lutero, precursor da Reforma Protestante. Descrevendo ou escrevendo a respeito da carta de Paulo a Tito, ele disse o seguinte: é uma breve epístola, mas apresenta exemplo tão perfeito da doutrina cristã e é redigida com tanta perícia que contém todo o necessário para o conhecimento e a vida cristã. Essa carta pastoral, naturalmente, ela foi inspirada por Deus, é palavra de Deus e, por esta razão, ela é atemporal. Ela serviu como orientação, como direção para a igreja do primeiro século e também continua sendo altamente relevante para a igreja atual. E eu quero aqui lhe demonstrar em alguns pontos quais as razões pelas quais a carta de Paulo enviada a Tito continua tendo uma mensagem atual. Lógico, é inspirada por Deus, é a palavra eterna de Deus, mas me permita, em forma contextual, lhe dar algumas razões. Em primeiro lugar, essa carta continua sendo relevante porque a classe pastoral está em crise. Muitos pastores de nosso tempo estão confusos, estão perdidos no ministério. Alguns relaxaram, não alimentam mais o povo com a palavra, não se afadigam mais nos estudos no estudo das escrituras, não protege mais as ovelhas, não tem mais alimento para dar aos membros, e outros não relaxaram, mas estão fracos, estão parados no ministério, não sabem mais o que fazer, cansaram. Essas cartas contêm incentivos, encorajamento aos pastores que estão trabalhando na obra de Deus. Por isso, 1 e 2 Timóteo, a carta de Paulo a Tito, continuam sendo relevantes. Em segundo lugar, porque muitas igrejas estão em crise. As cartas pastorais visam resolver problemas específicos na igreja, problemas contra falsas doutrinas, problemas contra falsos obreiros, orientações a respeito da liderança, orientações de como levantar novos líderes. As cartas pastorais contêm muitas instruções úteis
para o bom funcionamento da igreja local. Em terceiro lugar, porque as heresias sempre se vestem de nova roupagem para se infiltrar na igreja. Essas cartas pastorais contêm conteúdo doutrinário, contém diretivas, contém um manual para o ministro, para o pastor, combater as falsas doutrinas, auxiliar os seus membros, os seus liderados a perceberem as distorções dos falsos mestres. As cartas pastorais são necessárias. E diga-se de passagem, a gente vive um tempo tão difícil. Eu sei que tem ataques externos, mas tem muito ataque interno. Muitos falsos profetas têm se levantado em nossos dias com palavras palatáveis, com voz aveludada, com aparência chamativa, e eles cativam pela sua forma de se expressar. A oratória é muito boa, eles cativam pelas doces palavras que proclamam, mas essas palavras são veneno, não são o evangelho, e você precisa estar atento, porque evangelho só existe um. E esse evangelho tem que ser pregado, anunciado, sem mistura. Nós não podemos adicionar nem subtrair nada à mensagem do evangelho. Essas cartas, elas são fundamentais para a igreja atual. Mas uma razão, porque existe um problema crônico na igreja atual de um relacionamento errado entre líder e liderança, dos dois lados. Os liderados não respeitam mais os líderes. Isso é um problema grande. Não tem mais consideração pelos homens e mulheres de Deus que Deus levanta na igreja. E por outro lado, existe uma falta de ética, uma falta de sensibilidade da liderança no tratar com os liderados. As cartas pastorais são cheias de orientação nesse quesito. Paulo orientou Timóteo, Paulo orientou Tito a como lidar com o homem jovem e o homem idoso na igreja. Como lidar com a mulher idosa e com a mulher jovem na igreja. Como lidar com os jovens e com as jovens. Como lidar com os servos. Como lidar com os líderes, com os obreiros, com os presbíteros. Essas cartas continuam sendo altamente relevantes. Vamos ao nosso primeiro tópico. Tópico do subsídio. Ele é informações introdutórias. Primeira informação introdutória é quanto ao título. No original grego, o título aparece assim, atito. Então, o título carrega o nome do seu destinatário. Nada de extraordinário aqui para se comentar no título do livro. Agora, sobre o remetente, nós gostaríamos de gastar um pouquinho de tempo a mais. Veja, o nosso primeiro ponto é informações introdutórias. Então, essa carta carrega o nome do seu destinatário. O título da carta é Tito. Título é Tito, tá bom? E a segunda informação é quanto ao remetente, quanto àquele que escreveu. Quem é o escritor humano da carta? Por que eu uso essa nomenclatura escritor humano? Uma vez eu vi o pastor Antônio Gilberto dizer algo interessante. Ele fazia uma diferenciação entre autor e escritor. Ele disse que o autor das escrituras é Deus. E o escritor humano muitas vezes é conhecido e outras vezes é anônimo. Por exemplo, quem escreveu a carta aos Hebreus? Nós não sabemos. Sabemos que Deus é o autor desta carta, aquele que inspirou esta carta, mas o escritor humano é anônimo. No caso da carta pastoral enviada a Tito, o escritor não é anônimo. Há evidências internas e evidências externas que apontam para a autoria paulina. Quais são as evidências internas? Tito, capítulo de número 1, versículo 1 e 2, que diz: Paulo, ele está se identificando. Aqui nós temos a tradicional e pessoal saudação paulina que aparece nas cartas pastorais. Ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então ele está dizendo: eu, Paulo, estou escrevendo. Isso é evidência interna. Quais são as evidências externas de autoria paulina? Por exemplo, é um exemplo de evidência externa, os pais da igreja. Muitos pais da igreja
escreveram cartas, escreveram documentos e fizeram citações desta carta pastoral enviada a Tito. E na mente deles, já lá no primeiro século, ou nos primeiros ali séculos da igreja, eles tinham em mente que a carta a Tito era de autoria paulina. O cânon muratório também é uma evidência externa. Os reformadores também acreditavam que Paulo foi o autor, o escritor humano dessa carta, e a maioria dos estudiosos, salvo os liberais. Só os liberais, mas a opinião deles nem devem ser levada muito em consideração, né? Os liberais, eles tentam ali, com a crítica das fontes, aquela coisa toda, tentam levantar uma posição de que Paulo não foi o escritor dessa carta. Mas isso não tem nenhuma fundamentação externa e interna, e também os argumentos são muito fracos, nem vale a pena discorrermos sobre eles aqui. Então, evidências internas e externas apontam para a autoria paulina. Quanto à data dessa carta, é interessante. Dentro da organização sistemática da Bíblia, nós temos ali 1 Timóteo, 2 Timóteo e depois Tito. Mas essa organização sistemática não é cronológica, né? Então quer dizer que aparece assim, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Então Paulo escreveu 1 Timóteo, depois 2 Timóteo, depois Tito. Não necessariamente, entendeu? A carta a Tito foi escrita ali mais ou menos no mesmo tempo da primeira carta de Paulo a Timóteo. A última carta que Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Nessa carta, Paulo estava preso. Quando ele escreveu a carta a Tito, ele ainda estava solto. Ele tinha a esperança de encontrar-se com Tito em Nicápolis e ali lhe dar novas orientações, nova missão. Então, essa carta, ela tem a mesma datação da primeira carta de Paulo a Timóteo, que vai ali de 62 a 66. Por que uma data aproximada? Não temos como trazer uma exatidão sobre a data da carta. Isso é impossível. Você vai ver que quando você lê um estudioso tal, ele vai dizer uma data. Outro estudioso vai dizer uma data. Então, a data é aproximada, entre 62 e 66. Alguns vão colocar a data desta carta mais tarde, porém isso é improvável. Sobre o destinatário da carta. Isso aqui é interessante, vale a pena gastarmos um tempo aqui. Quem é o destinatário? O remetente é Paulo. Quem é o destinatário? Tito e as igrejas de Creta. As igrejas que estavam na ilha de Creta. Tito, ele aparece na Bíblia várias vezes. Porém, ele parece que é um tanto ofuscado pela figura de Timóteo. Nós nos lembramos mais de Timóteo, não é verdade? Só que Tito teve papel igualmente fundamental no ministério do apóstolo Paulo, assim como Timóteo. Tito foi um cooperador e eu posso até, de certa forma, dizer um cooperador talvez com mais experiência, com mais habilidades do que Timóteo. Vamos aqui descrever alguns traços que aparecem nas Escrituras sobre Tito que são interessantes de destacar. Em primeiro lugar, Tito foi um gentio convertido a Cristo. Isso ele difere um pouco de Timóteo, porque Timóteo tinha pai grego e mãe judia. Já Tito, pouco diferente. Tito, de fato, era um gentio. Ele tinha pai e mãe gregos. Então, ele se converte, provavelmente ali na primeira viagem missionária de Paulo. Alguns acreditam que ele era residente de Antioquia, da Síria, onde Barnabé e Saulo ensinaram a palavra de Deus. Ele é um dos primeiros cooperadores do apóstolo Paulo, porque já encontramos citações a respeito de Tito na carta aos Gálatas. E lá, tudo nos leva a crer que lá em Atos capítulo de número 15, apesar de ele não ser citado, ele estava presente com Paulo no primeiro concílio em Jerusalém. Em segundo lugar, Tito foi o encarregado por Paulo para levar à igreja de Corinto sua carta dolorosa. O que é essa carta dolorosa? A primeira carta, uma carta de confronto, uma carta onde Paulo, de fato, procura envergonhar os coríntios pelo seu mau procedimento. E o ministério de Tito ali em Corinto, ele foi frutífero, ele promoveu resultados. E nisto nós enxergamos uma diferença entre Tito e Timóteo. Tito era mais resoluto, Tito era mais firme. Tito não era aquele tipo de pessoa tímida, tal como Timóteo. Ele era alguém que gostava de desafios.
Ele era alguém que naturalmente procurava o problema para que ele fosse resolvido. A gente vai ver já já isso aqui. Em terceiro lugar, Tito foi encarregado por Paulo para levar à igreja de Corinto a segunda carta. Ele levou a primeira e ele foi encarregado de levar a segunda carta e completar entre os crentes a graça da contribuição. Então ele tinha um cargo importante, recolher ajuda financeira na igreja de Corinto. Isso fica muito claro em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 6, diz o seguinte: de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também essa graça entre vós, essa graça recolher, né, a contribuição dos coríntios para os crentes pobres de Jerusalém. Vamos continuar. Em quarto lugar, Tito é o companheiro e cooperador de Paulo, homem digno de honra na igreja de Deus. Essas palavras de Paulo são muito significativas. Veja, você quer conhecer quem foi Tito? Preste muita atenção. Capítulo 8 de 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo 23 e 24, nos diz assim: quanto a Tito, é meu companheiro. Olha o que Paulo está dizendo. É meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com ele perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Tito é meu companheiro, meu amigo, meu cooperador, me ajuda, me auxilia no ministério, é um homem da minha confiança. Em sexto lugar, Tito era um homem íntegro no aspecto moral. Se você ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 17 ao 18, Paulo vai dizer o seguinte: olha, em nada eu defraudei vocês, coríntios. E Tito está aí no meio de vocês, tem o mesmo espírito que eu. Paulo está dizendo, eu sou íntegro, Tito também. Testemunho que eu tenho, Tito tem também. Então, o remetente desta carta era um cooperador, era um homem de Deus. Paulo enviou uma carta a Tito, né? Igualmente a Timóteo, né? Os dois eram cooperadores na obra, eram servos, eram obreiros que amavam a igreja. Sobre o contexto histórico da carta, é o segundo ponto aqui do nosso subsídio. Segundo ponto, contexto histórico e propósito. Preste atenção. Eu deixei aqui no subsídio uma imagem que pode ser ampliada. Você pode ampliar essa imagem aqui, se você quiser ver alguma coisa aqui, algum detalhe. Essa imagem aqui é onde ficava localizada a ilha de Creta. Era uma das maiores ilhas de sua época, era um ponto estratégico. A ilha de Creta era um ponto estratégico. E era uma ilha muito populosa, população muito grande. Alguns vão dizer a quilometragem da ilha, mas eu não me arrisco, né? Porque são informações aproximadas. E o William Barclay, falando a respeito dos cretenses, ele diz o seguinte: nessa época, a igreja era uma ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Então, o William Barclay ele vai estar falando que a ilha de Creta era uma ilha altamente pagã. Era uma ilha que tinha uma cultura altamente mundanizada. William Barclay diz isso. Inclusive, a palavra sincretismo surgiu lá da ilha de Creta. Essa palavra veio lá da ilha de Creta. Uma evidência interna, quando eu digo evidência interna, é evidência bíblica, sobre o contexto ali dos cretenses, a vida dos cretenses, é apresentada em Tito capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito dos cretenses. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Aí Paulo confirma esse testemunho dizendo: isso é verdadeiro, isso é verdade. Os cretenses são feras terríveis, homens raivosos, violentos, iracundos, são mentirosos, são comilões e são preguiçosos. É nesse contexto
que a igreja foi plantada nessa ilha, altamente paganizada, de gente altamente mundana, brotou a igreja. Você vê que o evangelho nasce, não é, nos lugares mais inesperados. Onde as trevas são mais densas, ali brilha a luz do evangelho. Então a igreja nasceu ali. Paulo viu a necessidade de colocar Tito em Creta. E Tito tinha responsabilidades ali mais urgentes, que era estabelecer presbíteros, organizar a igreja. Nós vamos falar sobre isso aqui na questão dos propósitos. Mas deixe-me aqui destacar, pelo menos em pontos, para que a gente fique mais entendido a respeito do que a lição aqui está nos propondo a fazer. Sobre propósito, né? Aliás, o subsídio. Vamos lá, 3 pontos aqui, 3 propósitos pelos quais Paulo escreveu essa carta a Tito. Primeiro propósito, Paulo estava encaminhando Zenas, o escriba, e Apolo, o mestre, para que estes substituíssem Tito em Creta. Você vê que o ministério de Paulo era cercado de obreiros valorosos. Havia alguns que traíam, né? Havia alguns que desistiam da caminhada, como Demas, o que traiu Alexandre o Latrueiro e muitos outros. Mas tinha muita gente boa cooperando com o apóstolo Paulo. Ele deixou Tito lá, Tito deu início à obra, Tito seguiu as orientações paulinas, mas Paulo estava encaminhando esses 2 irmãos porque precisava de Tito em outra missão. Tudo indica que Tito se encontrou com Paulo em Nicápolis e dali Paulo o enviou para a Dalmácia, para que ele estabelecesse ali, para que ele cumprisse ali outra missão. Então, o primeiro propósito era essa troca de obreiros. Eles estavam levando a carta, Zenas e Apolo. Eu vou ler aí porque fica melhor, né? 3 e 13. Diz assim: acompanha com muito cuidado Zenas, o doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Eram os portadores da carta e provavelmente os substitutos de Tito. Em segundo lugar, havia mais um propósito. Eu acho que eu já falei ele aqui, eu vou me tornar redundante. O propósito era pedir a Tito que viesse encontrar com Paulo em Nicápolis. Capítulo de número 3, versículo 12, diz assim: quando te enviar Artemis ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicápolis, porque deliberarei invernar ali. Então presta atenção no que nós estamos falando aqui, porque esses propósitos são interessantes. Vindo aqui para o terceiro propósito, qual era a razão de Paulo escrever essa carta? Era dar instruções pastorais acerca do que a igreja deveria fazer. Presta atenção. Paulo dá várias instruções em forma escrita através dessa carta para que a igreja obedecesse, seguisse. Tito deveria dar instruções à igreja para a promoção do espírito de santificação nas relações eclesiásticas, individuais, familiares e sociais. A carta, naturalmente, está dividida em 3 capítulos e em cada capítulo nós encontramos divisões muito claras. Nós queremos aqui, como um terceiro ponto do nosso subsídio, trazer as principais ênfases da carta de Paulo enviada a Tito. Quais são as principais ênfases dessa carta? Vamos lá. A carta de Paulo a Tito trata de vários temas fundamentais para a igreja. Preste atenção nos temas fundamentais aqui. Primeiro, organização das igrejas. Aparece em Tito, capítulo de número 1, versículo 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Essa palavra, pusesse em ordem, diz respeito a colocar um osso quebrado no lugar. Tito, tem muita coisa para fazer aqui na igreja. Paulo teve um ministério apressado em Creta. Não deu tempo de concluir a estruturação da igreja local. E, por esse motivo, Tito estava lá para organizar as coisas que ainda faltam. Falando sobre as ênfases dessa carta, em segundo lugar, nós podemos falar sobre a questão da liderança. Paulo ele tinha uma preocupação solene com o governo da igreja.
Ele vai dizer, olha, você vai organizar as coisas que ainda restam e ele vai dar uma lista aqui. Ele vai dar uma lista, ele vai falar aqui no versículo 5, na parte B, o seguinte: estabeleça presbíteros como já te mandei. Aí ele vai mostrar qual deve ser o perfil do presbítero. Versículo 6 ao versículo de número 9. Ele vai mostrar qual é o perfil do presbítero. Sobre a ênfase ainda que Paulo dá ao conteúdo que está presente no conteúdo dessa carta, nós podemos também dizer aqui em terceiro lugar que Tito foi colocado lá para combater os falsos mestres e as falsas doutrinas. Olha o que é que diz o versículo 10 ao versículo de número 16. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Tinha falso mestre lá de todos os tipos. Aí Paulo diz o seguinte: os quais convém tapar a boca. Olha só, no combate aos falsos mestres, Tito deveria ser incisivo. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Por que é que o combate aos falsos mestres deveria exigia de Tito uma intensidade, uma dureza? Porque esses homens estavam acabando com famílias inteiras. Tito não poderia ser associado aos falsos mestres. E Paulo está dizendo a ele, sua missão, tapar a boca desses homens. Como, Paulo? Dando exemplo de bom cristão e pregando a palavra. Em quarto lugar, Tito foi colocado lá em Creta, são ênfases da carta, para ensinar a sã doutrina. Capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, a tua arma principal no combate do evangelho é a palavra. Ensina a sã doutrina. A igreja não deveria ficar apenas na defensiva, combatendo os falsos mestres, mas deveria, sobretudo, engajar-se no ensino da sã doutrina. E essa palavra sã é um termo médico que indica a doutrina que está livre de corrupção e enfermidade. Tem muita doutrina aí que está cheia de corrupção e enfermidade, mas a palavra não, a palavra dá vida, a palavra dá alimento, a palavra produz saúde espiritual, a palavra limpa, a palavra santifica, a palavra promove maturidade. Então fala a palavra. Não vai estar assistindo falso mestre aí na internet para estar repetindo o que eles dizem, não. Tu tem aqui, ó, a palavra nas tuas mãos, tu tem a Bíblia Sagrada à tua disposição. Faz uso dela e não dessa construção homilética bem elaborada dos falsos mestres para engrandecer, regar a vaidade no coração dos homens. Vamos progredir. Em quinto lugar, outra ênfase presente aqui na carta, a promoção da ética. Você vai ver que Paulo dá orientações com respeito a todas as classes de pessoas, capítulo de número 2, versículo 2 ao 10. Como Tito deveria se portar dentro da igreja. Isso, às vezes, irmãos, é necessário porque dentro da igreja, muitas vezes, um quer ser maior que o outro, um quer fazer mais que o outro, um quer mostrar mais serviço que o outro, e vira aquela confusão, e é aquela coisa, e às vezes a liderança quer liderar pela força do cargo e não pela força do exemplo, e dizer, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, você tem que me obedecer, você tem que me respeitar, por isso, porque eu sou isso, porque eu sou o dirigente, porque eu sou isso. Não, você tem que liderar pela força do exemplo, e não pela força do cargo. E Paulo está dizendo aqui a Tito, trata todo mundo bem, conforme a sã doutrina. Não é passar a mão na cabeça do falso mestre, não é varrer pecado para debaixo do tapete. É tratar o povo com ética, com respeito, com sensibilidade, mas sem negar ou transigir com os valores da palavra, com aquilo que está revelado na Bíblia Sagrada. Paulo, escrevendo a Tito, diz a ele que ele deveria ser praticante de boas obras. Ser exemplo em tudo. Você vê que ele diz aqui, versículo 2, capítulo 2, versículo de número 7, ele diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo, rapaz.
te dá, por exemplo, de boas obras. Que as pessoas olhem para ti e digam assim: é crente, viu? Esse rapaz é crente. Esse rapaz vive o evangelho. Sei. E aí? As pessoas podem dizer isso de ti? Ou podem apontar a teu respeito um mau comportamento? E aí? Você vê que a carta de Paulo a Tito é muito completa em todos os aspectos da vida cristã, na vida na igreja, na vida no mundo, né? A nossa vida neste mundo aqui, como a gente deve se comportar neste mundo. Paulo trata sobre isso aqui em sua carta enviada a Tito. E em último lugar, Paulo fala sobre a submissão às autoridades. Tem que ter submissão às autoridades. A igreja não é um lugar de anarquia, de insubmissão, mas de obediência. Tem gente que quer chegar na igreja e fazer o que quer, agir como quer, falar o que bem entende, o que bem vem na mente. Não é assim. Porque aqui quem manda é eu, porque aqui quem manda é eu. Vai fazer isso lá fora? Vai fazer isso lá no teu emprego? Vai fazer isso lá no teu trabalho? Porque tu não faz não, porque se fizer lá não bota eu pra fora, porque não pode. Aí tu quer fazer dentro da igreja? De jeito nenhum. Dentro da igreja tem ordem, tem liderança. A igreja tem governo. E os líderes precisam ser respeitados. Agora também, os líderes precisam se dar o respeito. Entendeu? Então a carta de Paulo a Tito trata sobre todas essas questões. Se fôssemos aqui analisar a nossa lição, nós falaríamos no primeiro ponto sobre Tito, Creta e os cretenses. Segundo ponto, a missão de Tito. E o terceiro ponto, exortações gerais. Porém, eu acredito que o nosso subsídio cobre todos esses pontos. E mais, se você é um aluno assinante da ferramenta EBD e você recebeu o subsídio completo, você vai ver aqui, deixa eu ver se vai focar. Deixa eu ver se foca. Peraí, vamos lá. Ó, você vai receber isso aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é informação extra sobre a carta de Paulo a Tito. Então, tem muita coisa, deixa eu focar em mim aqui, vamos lá. Então tem muita coisa aqui dentro do subsídio que vai te auxiliar a ministrar uma aula bíblica e extraordinária, tá certo? Finalizamos assim mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, que venha o nosso último trimestre, onde estudaremos essa revista. Pessoal, vai focar, vamos lá. Aqui já é a última revista que estudaremos neste ano. Você pode ver aí, deixa eu focar aqui em mim, focou? A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Revista apologética, tá bom? Então eu lhe aguardo no próximo trimestre. Nós teremos, preste atenção, teremos uma conferência. Já vou logo lhe avisar aqui que estará conosco o presbítero Walson, talvez um dos maiores apologistas cristãos do Brasil, né? Certamente. Então ele vai estar conosco e ele vai falar sobre o assunto desta lição aqui em uma aula que com certeza vai abençoar a sua vida. Te aguardo no próximo trimestre em nome de Jesus. Tenha uma ótima aula de escola dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula.